Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Um Cara Autista. E hoje falaremos sobre espiritismo e psicofobia. Eu sei que é um tema polêmico, mas isso precisa ser abordado. E por que trazer esse tema? Porque muitos autistas sofrem violência psicológica por crenças que são religiosas. Como, por exemplo, no caso do autismo. Eu nasci em uma família espírita, tenho propriedade para falar, conheço muito bem como é que funciona esse meio. E muitas vezes os espíritas acabam sendo psicofóbicos porque eles explicam os transtornos mentais, as condições de saúde mental e os distúrbios psicológicos, geralmente com base em uma vida passada ou obsessores. É muito frequente que eles digam que se a pessoa tem, por exemplo, esquizofrenia, é porque ela está sendo obsediada ou porque tem muitos espíritos em volta dela, pegando essa energia espiritual e aí ela acaba desenvolvendo a doença. Também é muito comum que eles digam que a pessoa, por exemplo, que é autista, trata-se de um devedor moral ou que foi alguém que em uma vida passada fez muito mal para as outras pessoas e aí por isso nessa vida nasceu autista. Eu acho que eu não preciso nem dizer que isso é um absurdo, que esse tipo de interpretação faz muito mal para as pessoas que têm condições de saúde mental. Isso é muito sério. Como é que você fala para um sujeito ou para uma família que a culpa daquela condição é dela? E ainda que você coloque isso em uma vida passada, você está realmente culpabilizando o sujeito de uma coisa que ele não tem culpa alguma. Portanto, essas crenças de reencarnação, vidas passadas e obsessores acabam influenciando muito a forma que as famílias espíritas que realmente seguem a religião olham para os seus filhos que têm um diagnóstico de autismo e também acontece, sim, de essas famílias interpretarem o autismo dos seus filhos como uma questão espiritual. Ou, por exemplo, vão dizer que esse filho vai ser curado se ele fizer uma cirurgia espiritual. Se ele tem uma sensibilidade sensorial, isso pode ser interpretado como uma questão de mediunidade. E aí a gente fica pensando que quando interpretaram a Annelise, vocês devem saber quem que é do filme O Exorcismo de Emily Rose, diziam que ela estava possuída por demônios. Essa foi uma explicação que se deu muito ao longo da história da humanidade. O espiritismo sofre essa influência cristã de atribuir questões psicológicas a causas espirituais. Portanto, essa influência é muito forte nas religiões cristãs, no espiritismo. Tem gente que acha que no espiritismo isso não existe, que é uma religião mais evoluída ou mais diferenciada. Mas sim, as pessoas que seguem o espiritismo à risca têm muitas visões ali que são psicofóbicas. A psicofobia é realmente esse preconceito contra a pessoa que tem uma condição de saúde mental, e capacitistas, que é você também tratar as pessoas que têm essas condições como se elas fossem inferiores, mantendo realmente uma visão deturpada das coisas. Eu dei uma pesquisada na internet, você acaba até encontrando artigos de médicos que são espíritas e que fazem essa interpretação pseudocientífica dos transtornos mentais, dizendo que, por exemplo, que o transtorno bipolar é uma forma de despertar espiritual. É assustador ler esse tipo de coisa. Precisamos começar a falar sobre isso. Não é mais possível que a gente admita ou aceite que os autistas e as outras pessoas, como os esquizofrênicos, os depressivos e quem tem diagnóstico de transtorno bipolar, sejam tratados dessa maneira. A gente precisa começar a rever muitos valores que estão na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, que tem uma influência espírita muito forte. É um movimento, uma religião que nasce no século XIX na França. E lá na Europa praticamente não existe espiritismo. E aqui no Brasil, como é um país muito simpático às pseudociências, isso se fortalece. E a visão que as pessoas têm, que são adeptas ao espiritismo, e até pessoas que não são exatamente, elas podem também sofrer essa influência da visão espírita, culpabilizando as pessoas por explicações, supostas explicações de vidas passadas que não podem ser comprovadas cientificamente. O mais perigoso é que eles fazem isso com ares de ciência. Por isso, aí que está a pseudociência, porque a pseudociência ela quer se passar por ciência
E não é. Traz todo um discurso bonitinho, uma linguagem que pode parecer séria. E quando você vai ver, eles misturam meias verdades com um monte de mentira no meio para que esse discurso seja mais palatável. Portanto, muito cuidado com isso. Eu quis fazer esse vídeo não é para atacar religião nenhuma, movimento nenhum, mas sim para que a gente comece a olhar para esse fenômeno que está acontecendo no Brasil. Para as pessoas que estão explicando o autismo como se fosse uma espécie de questão espiritual, o que eu acho execrável. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado!